Transporte de alunos, tanto da rede pública de ensino quanto de entidade especial, sofre com precariedade em Ribeirão. Veículos vivem quebrando e são flagrados rodando em condições inadequadas. Prejuízo para quem não tem condições de buscar outro meio de transporte. O Carlos tem 47 anos de idade. É esquizofrênico e frequenta a APAE de Ribeirão há quase 4 décadas. Ele mora com a irmã no Jardim Alexandre Balbo, na zona norte da cidade, enquanto a instituição fica na zona leste, a mais de 13 quilômetros de distância. Esse percurso é feito com o ônibus fornecido pela própria instituição, mas que já está com a vida útil perto do fim. Como ele vive quebrando, o Carlos e outros alunos não têm conseguido frequentar a unidade. Ele não quer fazer nada, ele fica deitado, ele fica no sofá, ele conversa o dia inteiro sobre a APAE, ele só fala a APAE. Não tem outro assunto, aquilo lá é a casa dele, não adianta. Aí em casa, de final de semana, ele só fala a APAE, a APAE, a APAE. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei porque não tem, o ônibus está quebrado, infelizmente não tem ninguém para arrumar. A gente pede uma doação de algo, ou do prefeito ou vereadores, que eles não esperem a campanha, quando for chegar na campanha de eleições, para falar. A grande questão é que esses ônibus, eles já estão antigos, um tem 20 anos e o outro tem 10 anos. Então eles vêm pedindo manutenção mensalmente, semanalmente. Então assim, cada dia que passa eles vêm pedindo mais manutenção e é um custo alto para uma organização social. A gente consegue tirar tanto dos recursos próprios da organização quanto dos recursos da parceria. Só que como eu disse, são em torno de R$ 10.000 por mês, R$ 10.000 por mês. Então é um dinheiro que nós poderíamos estar investindo em outros setores para a melhoria do atendimento, mas aí a gente já tem que investir na manutenção do transporte. Andar de táxi ou de circular também não é opção. A instituição até fornece um transporte reserva, como uma van que tem capacidade bem menor e assiste apenas pacientes prioritários. Infelizmente, o meu irmão não tem condições de ir de coletivo, porque eu preciso pegar 2 coletivos. E como ele é muito agitado, o que acontece? Ele pode agredir alguma pessoa dentro, como já aconteceu. Eu não saio com ele, não tem como eu sair. Os alunos, eles são prejudicados uma vez que eles ficam sem o atendimento. A gente sabe que a pessoa com deficiência, ela tem que estar em constante movimento, né? Tem que ter um constante estímulo. O tempo ocioso em casa para a pessoa com deficiência é totalmente prejudicial para a saúde mental, para a saúde como um todo. Então é uma perca, é uma sobrecarga, causa o estresse do cuidador, da família. A APAE atende mais de 1.000 pessoas e grande parte delas precisa do ônibus. Mas sem ajuda, a associação não tem condições de bancar um veículo novo. É um valor muito alto que a gente não consegue custear com recursos, né, com repasses da prefeitura. E infelizmente nós também não temos recursos próprios para isso. Então, somente um milagre mesmo, uma doação, alguém que olhe por essas pessoas, por essas famílias, para fazer uma doação para a gente. Além dos alunos da APAE, quem também sofre com a precariedade dos ônibus são os alunos da rede pública de ensino, que moram em bairros mais afastados da cidade. Aqui no Cristo Redentor, por exemplo, não tem escola de ensino fundamental. Por isso, centenas de crianças e adolescentes dependem do transporte, que também não é adequado. Não é a primeira vez que a gente constata que um veículo está com problema. Então já foi faróis queimados, porta que não funciona direito, veículo sem cinto de segurança, agora o veículo andando torto. Até quando que as crianças vão ficar dentro desse transporte? Se fosse um transporte de excelência, um transporte com ar-condicionado, vocês podem ver crianças dormindo umas sobre as outras, né? Denúncia de próprios funcionários do transporte de que 3 crianças andam dentro em um banco que cabe 2 pessoas, então uma dessas crianças elas vão sem cinto de segurança. Então realmente é preocupante, porque assim, a qualquer momento a gente pode vir aqui anunciar uma tragédia. O transporte passou a atender também o bairro Reserva Macaúba, recém-inaugurado. Agora, as crianças que estudam a quase 10 quilômetros de casa chegam a ficar 2 horas dentro do coletivo. Os pais não conseguem pagar uma van particular ou alguém para levar e buscar essas crianças. Os pais preferem, de repente, o filho sem estudar, dentro de casa seguro, do que inseguro, com toda
a criminalidade que a gente vem enfrentando dentro da nossa cidade para poder caminhar para uma escola, algo que a gente deveria ter perto da nossa casa. Isso é lei, né? Nós pagamos nossos impostos para isso. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que possui parcerias com a PAI que somam mais de R$2 milhões em repasses. Garantiu que a Secretaria da Educação faz vistorias nos ônibus escolares quinzenalmente. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos a advogada Gisele da Costa. Na matéria, nós vimos problemas com o transporte de alunos do município e também alunos do terceiro setor. No caso, a PAI. Não importa de onde vem a solução. No final das contas, é um desafio para Ribeirão Preto. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Chimene. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Jornal da Clube. É uma satisfação estar com vocês para falar um pouquinho dessas dificuldades que o terceiro setor encontra no município de Ribeirão Preto. Sempre será um desafio enquanto não for proposto aí um orçamento adequado, né, para que a gente possa manter os serviços oferecidos pelo terceiro setor. Como a gente viu essa questão da PAI, a questão é do transporte. Por mais que a Secretaria Municipal da Educação faça um repasse, que é um repasse aproximado aí mensal de R$ 6.700, ele fica aquém do que a instituição precisa para oferecer um transporte de qualidade para os seus atendidos, né? Como o Yuri disse, que é o coordenador da PAI, hoje eles gastam em média R$10 mil por mês na manutenção do transporte para os alunos. Então, ou seja, acredito que o poder público precisa olhar melhor para essa situação, a questão do orçamento em si, da receita, do recurso que é repassado para as instituições, para que a população tenha um serviço de qualidade. E é o que a gente não tem observado. Então, a precariedade do serviço, né? E o que a gente tenta discutir é uma educação melhor, uma assistência social que ajude quem mais precisa, mas nada disso acontece caso as pessoas não consigam chegar até esse serviço, não é mesmo? Com certeza. Quando oferecemos uma política pública, um serviço público, nós precisamos oportunizar à população o acesso, porque senão é inócuo. Para que o serviço oferecido é um dinheiro gasto e aí vai ser um dinheiro mal gasto e mal aplicado, já que a população não consegue chegar até esse serviço. Então, no caso, o que precisa melhorar? O transporte. Então, se a prefeitura, se o valor oferecido de R$ 6.700 não é suficiente e ela tem convênios, ela tem outros parceiros, ela tem até contratos com empresas privadas, por que não então ceder um ônibus para a instituição junto a esse termo de colaboração que foi estabelecido para que ela possa oferecer o transporte coletivo? Então, se você não dá acesso, é a mesma coisa que você dizer que você não oferta o serviço. Então, a gente precisa, em termos de assistência social, educação, saúde, oferecer o acesso à população de forma adequada, de forma necessária, porque senão o serviço está sendo o recurso no serviço está sendo mal aplicado. Doutor, em situações como essas, o cidadão também deve saber que existem outros poderes e políticos a serem cobrados também, né? Vereadores de Ribeirão Preto, deputados da macro-região poderiam e deveriam agregar nesse assunto? Com certeza, o Poder Legislativo pode contribuir muito com essa situação, contribuir muito com o Executivo local, contribuir muito com a nossa Prefeitura. Como? O Legislativo tem como atribuição principal a fiscalização dos serviços públicos. E como deveria, no meu entendimento, se dar essa fiscalização? Com acompanhamento, com monitoramento, avaliação e, ao final, um diálogo para a solução das deficiências desse serviço junto à prefeitura, né? Oferecendo soluções para quem vai ser beneficiado. A população. A mesma coisa os deputados. O deputado hoje, ele tem as emendas parlamentares. Essas emendas, nós devemos cobrar dos nossos deputados da nossa cidade que essas emendas parlamentares deles venham para o nosso município. Seja para financiar os serviços oferecidos pelo terceiro setor, seja para financiar os serviços oferecidos pela própria prefeitura. E além disso, os nossos deputados, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, podem lutar pela nossa cidade, junto aos governos, para trazer mais recurso para o nosso município, em todas as políticas. Gisele da Costa, obrigada aí pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube, seja sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.